Yeah. A entrada do Pedrinho, eu acho que dá uma sacudida, ao meu ver, pra positivo em todo esse xadrez político que o Vasco tá começando a respirar cada vez mais, né? Então a ideia é que de agora, pra quem não teve a oportunidade de assistir a live ontem, todos os candidatos nesse momento, na verdade, são pré-candidatos, tá? A data limite para que eles oficializem a candidatura é dia 10 de outubro. Então, ou seja, a gente tem aí mais 25 dias de rodadas e de definições em todo esse xadrez que a gente tá desde ontem falando, vamos falar hoje, vamos continuar acompanhando isso. Então, temos 25 dias para poder enxergar como é que vai ser todo esse xadrez, mas o fato é que a entrada do Pedrinho nesse negócio agita, né, cara? A gente colocou a foto ali, por exemplo, né, e aí dando um exemplo do que a gente pode debater aqui. Felipe é um histórico, parceiraço do Pedrinho, né, com projetos no Tigres. Amigos de infância. Amigos de infância. Começaram juntos com 6 anos de idade no Vasco. E por outro lado, é um histórico apoiador também do Júlio, né, o Felipe. E aí, com a entrada do Pedrinho, né? O Júlio já tinha se afastado. Ele fica, né? O Júlio, quando ele saiu da Sempre Vasco, pra poder lançar a candidatura, pra ele poder vir candidato sem ser pela Frente Vasco, é sabido também que praticamente todo mundo deixou a Sempre Vasco para poder ter um viés de apoio ao Júlio na linha dele nova. Na verdade ficaram algumas pessoas, mas a grande maioria e muitos saíram, exatamente. Só que Felipe e o Edmundo, por exemplo, até então não haviam ainda se manifestado, estavam ainda na deles. Todo mundo aqui, por uma tendência lógica, imaginava que eles apoiariam o Júlio para onde ele fosse. E eu acho que agora, meu irmão, joga tudo no liquidificador. Mas já tinha gente falando também que o Edmundo viria candidato, e aí, enfim. Pela Sempre Vasco? Não sei se pela Sempre Vasco. Enfim, moral da história, tem muita especulação, e ontem, com a saída do Pedrinho, e a gente falou isso ontem pra caramba na live, e apesar dele ainda não ter se manifestado dizendo que seria candidato, ou houve essa manifestação? Ainda não, né? Não. Até agora ainda não houve. Então, ontem não tinha tido, até agora ainda não houve essa manifestação por parte dele, mas tem especulação pra cacete que ele viria candidato. E aí eu dei a minha opinião, o Marques deu a opinião dele. Só pra recapitular, você que não estava aqui nos assistindo ontem, cara, respeito máximo que nós temos pelo Pedrinho, admiração, pra mim ele era sem dúvida o melhor comentarista de futebol. Acho que ele agregaria absurdamente dentro do Vasco, principalmente na gestão de futebol do Vasco. Eu até comentei isso, talvez no lugar no futuro, né, no lugar do Paulo Brax ou no lugar do Abel, enfim. Acho que o Pedrinho, assim como o Felipe, assim como o próprio Edmundo, esses caras que são vascaínos verdadeiros e que deram sangue no campo jogando pelo Vasco e que foram multicampeões jogando pelo Vasco, né? Todos eles, o Felipe o maior de todos, né? Em relação a títulos. Cara, acho que todos esses caras agregam. O que eu coloquei em discussão ontem, a minha opinião, é que é o seguinte. Cara, a gente teve uma experiência péssima de um presidente jogador, né? Ex-jogador que foi o nosso ídolo maior, o meu ídolo maior, Roberto Dinamite. O cara que eu enfim, até a mensagem tem palavras pra falar dele. Até a mensagem do Ricardo aqui que levanta essa bola do que você vai falar agora, né? Ricardo, obrigado pela mensagem. Pedrinho vai desbalancear as eleições? A chance dele queimar a imagem dele como ídolo, caso ganhe e faça uma má gestão? Abraço de Bragança Paulista, amigos. Saudações vascaínas. Obrigado, Ricardo. Que é isso que ele tava falando aqui agora. E prossiga, irmão. Um abraço pra galera de Bragança. Eu tenho uma opinião muito próxima a isso aí que ele colocou, porque na verdade foi o que eu falei, cara, ontem foi um exemplo básico que eu dei. Citei aqui o exemplo do meu amigo Marques, que eu conheço há milhões de anos, esteve 18 anos dentro da Ambev, trabalhando com cerveja, trabalhando com gestão também de cervejaria, na área de marketing, na área de vendas, então atendendo clientes gigantescos, envolvido em projetos gigantescos. O que ele fez a vida dele toda, eu tô dando um exemplo só, tá? É só uma comparação, tá, gente? Pelo amor de Deus, o Marques não tem cargo nenhum no Vasco, nem quis ter cargo nenhum no Vasco até hoje, enfim. O que ele fez a vida inteira trabalhando com gestão, o Pedrinho fez jogando bola. Não quer dizer que o Pedrinho não tem a possibilidade de ser um bom gestor, Ninguém tá falando isso aqui, mas a probabilidade não é grande como de, por exemplo, de pegar um outro candidato que tenha um histórico de gestão. É isso que eu quero dizer.
tá? Sim. Eu não quero citar nome de candidato nenhum para que a gente não venha aqui. Primeiro que a gente é apartidário nessa questão aí do Vasco da Gama. A gente não tem nenhuma chapa que a gente seja associado ou apoie ninguém. E pelo contrário, a gente vai entrevistar os principais candidatos à presidência do Vasco e vai dar voz a todos eles aqui nessa mesa, nesse canal. Então, a minha questão é essa, é levantar isso. Se ele vai se queimar ou não, estragar ou manchar a carreira dele ou não, isso é um problema que é só dele. Ele que tem que avaliar e saber os prós e contras de tentar ser presidente. Pode vir a ser um baita de um presidente. Eu não aposto, mas não quer dizer que eu seja contra ele vir, de jeito nenhum. E eu acho pertinente, cara, teu ponto. Não discordo, mas entrando com um contraponto... O Dinamite, né? Você mencionar o Roberto como Dinamite, como presidente, pra separar bem como jogador. Ali, ó. Marcos, desculpa só te cortar e te dando a palavra. O Ricardo, eu acho que é Xizone, né? Que fala, obrigado, Ricardo, pela participação. É isso, cara. Você sintetizou tudo que eu demorei aqui 5 minutos pra falar. E que seja o que eu tava falando. É isso. Né, cara, o Pedrinho é um gênio do futebol, ídolo do Vasco e da torcida, se tornou um profissional da comunicação ímpar, atualmente é o melhor comentarista de futebol. Mas a pergunta é, ele é gestor? Perfeito. Era o que eu ia falar aqui agora, Ricardo. O Dinamite, quando ele entrou também, lá em 2010, 2011. Isso. Ele 2010. também, ele nunca tinha sido gestor de nada, de absolutamente nada. Ele entrou como um ídolo do clube. Desculpa, ele entrou em 2008. Ele entrou no meio 2008, de 2008. 2011 e 2014. Isso aí mesmo, perfeito. 2008. Quando ele entrou lá em 2008, e aí eu tô tentando tornar similar o caminho dos dois, tá? O Dinamite, quando ele entrou em 2008, ele entrou sem nunca ter sido gestor, ele entrou única e exclusivamente para que o Vasco tivesse um presidente que não fosse viciado na máquina histórica, não tivesse dentro de toda essa metástase que a gente entende que era a política do clube. O Dinamite ainda assim entrou. E cá entre nós, ele teve dois mandatos antagônicos. E por ironia, o primeiro mandato foi o melhor dele disparado. Ou seja, o cara, ele mesmo sem ter tempo, ele conseguiu fazer um time do Vasco ali competitivo, né? Competitivo no sentido de montagem do elenco pra subir ali pra disputar a Série B em 2009. Ele preparou aquele time do Vasco na sequência, que culminou ali com aquele biênio de 11 e 12 que o Vasco teve, que foram os dois biênios mais brilhantes que o Vasco teve nos últimos 20 anos. Tudo isso sem ter tido experiência como gestor. O que eu traria como contraponto do que ele tá falando, né, deixando muito claro que eu acho que todos os pontos que ele fala também me preocupam, mas eu acho que a gente tá aqui para falar de ponto e contraponto, é que o Pedrinho, mesmo entrando sem experiência como gestor, eu acho que sendo um cara que não tá viciado na máquina, sendo um cara que não tem os vícios do negócio, sendo um outsider com relação à política, beleza, apoiou o Júlio ali na eleição, mas cara, cá entre nós, o Pedrinho nunca esteve adentrado no meio de toda essa política toda. Botava a cara, tipo o Felipe. Então o Pedrinho pra mim é um outsider, sim. O Pedrinho pra mim é um cara extremamente disciplinado. E aí quando você entra um pouco nas características dele, é um cara extremamente disciplinado. A gente falou isso ontem. É um cara de um carisma impressionante, é bem visto e bem quisto por onde passa. É um cara extremamente cuidadoso. É um cara que... E aí... Eu posso falar um pouco, eu não conheço o Pedrinho pessoalmente, mas eu tenho vários amigos que são muito amigos do Pedrinho. Mas muito mesmo, de andarem muito juntos. E, cara, o que eu posso garantir é que o Pedrinho é um cara idôneo, é um cara de uma integridade, porra, impressionante. É um cara que nunca teve envolvido com alguma outra coisa. É um cara família. Então, quando a gente junta todos esses elementos, né, cara, não é só pegar que ele é um puta pai de família e vai ser um ótimo presidente. Ah, não é porque ele é um cara bacana e carismático que ele vai ser um ótimo presidente. Mas quando a gente junta todos esses elementos que eu listo aqui, pra mim, pode credenciá-lo sim a ser um presidente, porra, bem competente do Vasco, tá, cara? Volto a dizer, não sou Pedrinho, não sou A, não sou B, não sou C. Eu ainda estou avaliando, eu tenho ainda aí 50 dias para poder escolher
quem vai ser o melhor presidente do Vasco, mas eu acho que cabe a gente aqui, não só hoje, como daqui pra frente, a gente trazer as coisas que a gente tem visto, de positivo e de negativo. E cabe a quem tá aí do outro lado julgar em quem deve votar. E tem uma outra coisa bastante interessante, é que não necessariamente o melhor gestor é aquele que sabe fazer tudo e aquele que sabe resolver os problemas de gestão propriamente dito. Ele pode muito bem montar um time foda pra caralho, uma diretoria foda pra caralho que o ajude a ser... Um time que você diz de VP, por exemplo, né? Isso, não um time de jogador, um time de vice-presidente. Time que eu digo pra executar o trabalho com ele. Então... Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.